Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, agradecidos pela Tua bondade. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede para fazer o Teu trabalho. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia em Tua presença. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos irmãos. Abençoa, meu Senhor, a Tua igreja, abençoa os nossos ouvintes nesta emissora, toma em Tuas santas mãos. Abençoa os nossos seguidores, Pai, abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Ó Deus, guarda a nossa congregação, a denominação da Tua igreja, nossos amados irmãos de outras igrejas, Pai. Senhor, Tu conheces os Teus filhos, Tu conheces as ovelhas do teu pastoreio, do Teu cuidado. Amado Senhor, estenda as Tuas santas mãos sobre a igreja. Guarda a nossa liderança, guarda, meu Senhor, os Teus servos na cidade e no campo. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Esta é a edição 1170, ano 17. Nosso trabalho é feito no conta-gotas. Estamos no ano 32 do trabalho radiofônico, mas como nós temos muitas limitações, uma delas são os recursos financeiros, então nossos horários foram desencontrados, porque nós íamos acrescentando uma hora a partir do momento que tínhamos doações suficientes para fazer assim, até chegar a preencher a semana, para ficar de segunda a sexta. Já tivemos muitos altos e baixos nesses 32 anos, mas estamos de pé, louvando, bendizendo, glorificando a Deus e trazendo lições preciosas. Hoje o nosso texto, meus amados irmãos, é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Aqui nós vamos tratar da ressurreição. Os salvos em Cristo Jesus são consolados a respeito da morte por causa da esperança da ressurreição, e não é uma esperança baseada numa crendice, é uma esperança baseada numa realidade. A ressurreição na Bíblia Sagrada são fatos na antiga e na nova aliança. Então vamos ler a palavra, orar e aprender juntos. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, também apareceu a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos,
que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Glória a Deus! Meus amados irmãos, esta missão gloriosa, maravilhosa de pregar o Evangelho é uma grandeza para o ser humano. E indiferente de quem o faça, a finalidade é trazer salvação. Então, Paulo aqui está cheio de sabedoria do Espírito Santo para dizer isto. Seja eu pregando, sejam eles pregando, vocês creram para a salvação. Então, é uma bênção do céu e nós vamos orar novamente. Bendito Senhor, estamos em Tua presença, te louvando, bendizendo, agradecendo, Senhor, e suplicando. Queremos suplicar pelos nossos irmãos, os que estão conosco, Senhor, os nossos ouvintes. Abençoa os nossos ouvintes, toma em Tuas santas mãos, fala com eles, dá graça. Tu conheces os corações, sabe, Senhor, quantos estão sedentos, necessitados, carentes, ó Deus, pedindo uma resposta Tua. Fala com os meus irmãos, dá graça a cada um, abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa, Senhor, as famílias, os Teus ministros, os obreiros jubilados. Ó Deus, guarda a Tua igreja, manifesta a Tua glória e o Teu poder, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo foi um apóstolo de Jesus Cristo que teve um histórico muito difícil, pois tratava-se de um fariseu. Um fariseu era alguém que se julgava muito alto dentro do judaísmo, até porque era da natureza do judaísmo dos dias de Jesus Cristo encher a bola dos fariseus e dos saduceus. Os saduceus, muito embora tivessem uma atuação muito mais partidária, muito mais política, muito mais filosófica, os fariseus achavam que eram os donos da verdade, os retentores da sabedoria e da autoridade, e por isto era um tanto complicado conviver com eles. Jesus Cristo teve problemas à vontade com os fariseus. Mas Paulo foi o resultado daquele fariseu chamado Saulo. O Saulo de Tarso, famoso, formoso, importante, inclusive no conceito das autoridades civis. Aquele morreu bem pertinho de chegar em Damasco. Aquele arrogante, aquele defensor de seus interesses e de sua honra, de sua habilidade, aquele morreu ao chegar em Damasco, bem pertinho. E nasceu um homem pequenino chamado Paulo. Nasceu um homem pequenino, é claro que é a mesma pessoa, mas Paulo significa pequeno. E este Paulo, além de o nome Paulo significar pequeno, este Paulo se fez muito pequeno para engrandecer a Jesus Cristo. É uma experiência que nobrifica as pessoas. É uma experiência, meus amados irmãos, que notabiliza até quem não é notável. Quando você se coloca numa posição de exaltar a Cristo em detrimento de tudo e de todos. E Paulo era o apóstolo para a igreja dos gentios.
E nesta mensagem aqui para a igreja em Corinto, uma igreja que tinha muitos judeus, mas a maioria certamente era composta por gentios. E ele diz: eu vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos de Corinto. Aqui eu estou trazendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua pureza, perfeição, na sua grandeza. O Evangelho que eu tenho recebido para entregar a vocês. No versículo 2 ele diz: pelo qual também sois salvos. A finalidade é esta. A finalidade de muita coisa hoje, muito movimento, a finalidade é tornar um pobre em rico. Muitos que hoje estão muito bem, obrigado, estão bem porque exploram o povo em nome de Deus, porque fazem da igreja a sua instituição rentável e transtornam a verdade para agradar as pessoas. E agradam, conseguem agradar, conseguem resultados. Mas não é esta a finalidade da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, nem da missão apostólica. A missão que ele deu aos seus discípulos, na verdade, era missão de vida, uma missão salvífica, uma missão de levar a salvação aos rincões. E Paulo está dizendo aqui: pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como eu vou-lo tenho anunciado. A maneira que eu ensinei para vocês, a maneira que eu proclamei o Evangelho de Jesus para vocês, se vocês mantiverem esta mensagem como vocês receberam, não tenha dúvida quanto à salvação, porque é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de vida, vida eterna, vida perfeita, e a garantia disto é porque Jesus ressuscitou. No versículo 3 ele diz: porque primeiro vos entreguei o que eu recebi. Paulo não tinha o evangelho de Santo Agostinho, era o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje tem uns pedantes nas nossas igrejas, nas nossas. Uns pedantes aí que eu evito por grossura pessoal. Abomino ouvir pedantismo na igreja. A igreja não é lugar para pedante, não. A igreja é lugar para pedinte, o pedinte da graça. Aquele que chega pedindo: Senhor, me abençoa, Senhor, me socorre, Senhor, me ilumina, Senhor, me ajuda, Senhor, me levanta, Senhor, me fortalece. A igreja não é lugar de pedante, é lugar de pedinte. Pois é. Paulo diz aqui no versículo 3: primeiramente eu vos entreguei o que eu também recebi. Eu recebi o Evangelho de Cristo, tal qual Cristo proclamou, tal qual a igreja tem proclamado. Eu recebi o Evangelho de Cristo. E este Evangelho afirma, assegura, assevera que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, estava tudo previsto, tudo pré-ordenado, tudo estava no propósito de Deus. No versículo 4, ele fala do cerimonial do Arimateia. Ele foi sepultado, segundo as Escrituras. O profeta Isaías profetizou o sepultamento de Jesus Cristo entre os ricos. Contado com os malfeitores, lembra bem? Um ladrão de um lado e outro do outro. E sepultado entre os ricos. Pois é. Paulo diz, segundo as Escrituras.
que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí vem as aparições. Versículo 5. Foi visto por Cefas, o nome aramaico do apóstolo Pedro, o Simão judeu. Aquele Simão judeu, meu sistema caindo aqui. Não é só eu que envelheço, não, o sistema também. Aquele Simão judeu deu lugar ao Petros grego. Por quê? Propósito divino, propósito de Deus, grandeza de Deus. O Simão judeu deu lugar ao Petros. O Petros grego deu lugar ao Cefas aramaico, para falar da natureza abrangente do Evangelho. Meus irmãos, isto é uma perfeição, isto é uma grandeza, isto é uma glória. E o Paulo está falando das aparições. Primeiro apareceu aos Cefas, depois aos demais. Numa outra oportunidade, mais de 500 pessoas. O texto não assevera, mas eu me aventuro a dizer que foi no dia da Assunção do Senhor Jesus, no dia que ele foi assunto aos céus. Depois foi visto por Tiago. Este é o meio-irmão de Jesus. Depois foi visto por Tiago. Depois por todos os apóstolos. Versículo 7. No versículo 8, aí Paulo se apresenta. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Uma linguagem um tanto rudimentar, para referir-se à última concepção que uma mulher teria. Já com o ventre enfraquecido, já tendo dificuldade na concepção e no desenvolvimento da gravidez e no parto, e o filho nasce vivo, claro, este filho nativivo seria chamado abortivo pela possibilidade do aborto, considerando a fragilidade da mulher pelas muitas limitações. No caso, pensado pelo apóstolo aqui, aquela mãe que teve muitos filhos e o ventre já está debilitado. No versículo 9 ele diz, porque sou o menor. Ele não estava se depreciando. No versículo 8, quando ele fala que foi a última aparição, e foi para ele como um abortivo, ele não está se depreciando, ele está reconhecendo que o Senhor tratou com ele depois, e ele nem isto merecia. Ele diz no versículo 9, porque sou o menor dos apóstolos, não sou nem digno de ser chamado apóstolo, pois que eu persegui a igreja de Deus. Eu tenho uma dívida com a igreja, uma dívida de lealdade, uma dívida de respeito, uma dívida com a igreja. Eu nem para ser chamado apóstolo eu deveria ser, porque na minha condição eu falhei. No tocante a isto, eu persegui a igreja, eu não tinha a habilidade, conhecimento, discernimento suficiente para reconhecer a importância do Evangelho, e eu persegui a igreja. Era o lado fariseu falando, de um passado não tão remoto,
mas que lhe dava, sim, autoridade para reconhecer o valor da igreja. E no versículo 10 ele diz: mas pela graça, só a graça, irmãos, somente a graça. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. Pois a sua graça para comigo não foi vã. Quando a graça se manifestou, ele a abraçou, recebeu. Pois sua graça para comigo não foi vã. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos os outros, todavia não eu. Era impossível fazer o que eu fiz se não fosse a graça. A graça de Deus que está em mim. A graça que o Senhor me concedeu. A graça que está comigo é que se sobressaiu. E como era numa notificação, que ele diz no primeiro versículo, aqui no último versículo da nossa leitura, versículo 11, é como se ele dissesse: por isso é que eu vos notifico que, seja eu, sejam eles, nós estamos fazendo o que precisa ser feito, pregando. Seja eu, sejam eles, pregamos a Cristo. E vós haveis crido. Então, meus amados irmãos, era o benefício da verdadeira pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está consciente, ele está convicto de que a sua atuação é para o bem daquela igreja. É uma grandeza do Senhor manifestada em vasos frágeis. No caso, ele que nem apóstolo seria se não fosse a graça, mesmo sendo assim um abortivo. Que Deus possa abençoar os meus irmãos, guardar cada vida, encher cada coração de alegria e fazer realmente a diferença. Nós vamos, meus amados irmãos, orar ao nosso Deus, suplicar a bênção do Senhor, bendizendo o Senhor e agradecer pela sua grande bondade para com todos nós. O Senhor tem estendido as suas mãos para nós. E hoje a nossa oração é por uma das famílias também tradicionais da nossa igreja. Vou orar pela família Queiroz. A família Queiroz, como todas as famílias passam, os pais já foram para casa. Pastor Alonso Queiroz, a irmã Maria Luísa Queiroz, e tem uma família numerosa. Eu conheço pouquíssimo deles, mas vamos orar pela Lucimar Queiroz, orar pelo Afonso Queiroz, pelas suas famílias, pelos familiares. Eu tenho uma dívida de gratidão com a Igreja de Jesus Cristo e com estes que fizeram a obra de Deus nesse estado, que nos deram a igreja vigorosa, poderosa, simples, maravilhosa, sem rugas. Agora nós temos uma denominação que está ficando meia rugada, em alguns lugares já está encriquilhada, como diz o Matuto. Mas nós vamos agradecer a Deus e orar pelo Afonso, a Esté, seus filhos, e pela Lucimar. A Lucimar foi quem cuidou da mãe até o final, e nós temos uma afinidade pelo Senhor. Amado Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua graça. Amado Pai, Senhor dos exércitos celestiais, nos ajuda, nos dá a tua direção, nos ensina a te servir. Abençoa, Senhor, toda a tua igreja na cidade e no interior. Querido Pai, te apresentamos, Pai,
a família Queiroz. Abençoa, meu Senhor, Afonso, a Esté, guarda a família, toma em tuas santas mãos cada um deles e abençoa a Lucimar, Senhor. Toma em tuas santas mãos, Deus bendito, Deus poderoso, tu conhece, meu Senhor, os nossos corações, tu sabe, ó Deus, como somos agradecidos a Ti, Senhor, pela existência da igreja e destas famílias construtoras. Pai bondoso, Deus bendito, Deus todo-poderoso, recompensa, Senhor, aos filhos, aos netos, aos descendentes, ó Deus, a dedicação, a consagração e o serviço amoroso daquele casal. Deus bondoso, Senhor da glória, guarda a família, Senhor, do pastor Alonso e da irmã Maria Luísa Queiroz. Amado Senhor, opera, Senhor, nos membros da família, revelando a salvação, fortalecendo na fé os que estão no caminho. Pai bondoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.